É Corpus Christi, você está na Canção Nova. Uma salva de palmas para Jesus sacramentado. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mais uma vez, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Se você pode, sente-se. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Se tem alguém conversando do seu lado, pede para essa pessoa ficar em silêncio agora. Nós temos pouquinho tempo para a pregação, vamos aproveitar. Você está aqui no acampamento de Corpus Christi, um acampamento mais do que especial. Que bom que você conseguiu dedicar este feriado a Jesus. João, capítulo 6. Eu vou pregar todos os dias até o fim do acampamento, e todas as minhas pregações vão ser sobre João capítulo 6. Então nós vamos pregar sobre João capítulo 6, sobre todo o discurso de Jesus que ele faz sobre o pão da vida. Então João capítulo 6, versículo de 22 a 59, é o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Durante as minhas 5 pregações que eu farei, fora as homilias, nós vamos pregar sobre este capítulo João, capítulo 6 do Evangelho segundo João, de 22 a 59. Nessa primeira pregação eu vou pregar sobre João capítulo 6, do 22 ao 34. Quero que você leia já comigo esta palavra. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela Deus Pai imprimiu seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito:
deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Palavra da salvação. Aplaude essa palavra. Amado irmão e amada irmã, do ladinho da casa de Pedro, na sinagoga de Cafarnaum, a qual tive a graça já de estar lá presencialmente, Jesus fez esse discurso. Um dos discursos mais importantes, uma das pregações mais fortes e impactantes de Jesus. É o discurso sobre o pão da vida. É um discurso que se aplica muito bem ao que nós estamos vivendo hoje, dia de Corpus Christi. E portanto, durante as minhas 5 pregações, eu vou pregar sobre todo esse discurso. Voltemos ao versículo 22, até o versículo 24. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava. Preste atenção, havia uma única barca e Jesus não tinha subido nessa barca, mas que eles tinham partido sozinhos. Então todo mundo viu que que os discípulos foram sozinhos, que Jesus não estava com eles e que tinha uma única barca. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até a Cafarnaum à sua procura. Veja, São João Crisóstomo, ele diz: por que ele não entrou no barco? Uma pergunta que São João Crisóstomo já faz. Por que Jesus deixou os seus discípulos irem sozinhos? Por que Jesus não entrou no barco? São João Crisóstomo diz: porque sua intenção era tornar o milagre maior e revelar mais claramente a sua divindade. Que outra conclusão poderiam tomar senão a de que ele atravessara o mar a pé? Pois ele não poderia ter atravessado num barco, já que só havia um barco ali, aquele em que seus discípulos haviam entrado. Então veja bem, o discurso do pão da vida, ele começa com um milagre escondido. Possivelmente, Jesus pode já ter aqui andado sobre as águas. Aliás, possivelmente não. O texto anterior ao versículo 22 é Jesus andando sobre as águas. Então veja, antes de fazer o discurso do pão da vida, Jesus inaugura esse discurso com 2 milagres poderosos. O primeiro, a multiplicação dos pães, mostrando que ele tem poder sobre a matéria. Veja, quando Jesus multiplica pão, significa que ele está dizendo assim: olha, vocês estão entendendo que eu tenho poder sobre a matéria? Eu posso fazer com a matéria pão o que eu quiser. Então eu posso fazer de tantos pequenos pães, de tão pequena quantidade de pães, eu posso multiplicar para que todos vocês fiquem saciados. Eu posso fazer com a matéria pão o que eu quiser. Em outras palavras, a gente pode dizer que o milagre da multiplicação de pães nos ensina isso. Jesus tem poder sobre a matéria. E nós podemos até dizer: Jesus tem poder sobre a matéria pão. Diga comigo: Jesus tem poder
sobre a matéria pão. O segundo milagre, que já vem logo depois desse, é Jesus andando sobre as águas. Só havia uma barca lá. Jesus não quer subir nessa barca. Jesus quer ir para o discurso do pão da vida, andando sobre as águas. Se no milagre da multiplicação dos pães, ele mostrou que ele tem poder de fazer do pão o que ele quiser, agora o milagre é com o seu próprio corpo. O seu próprio corpo que não afunda, porque se eu e você formos tentar andar sobre as águas, o que acontece com a gente? Se você não sabe nadar, não tente. Se você andar sobre as águas, você afunda. E Jesus não afunda, mostrando que eu tenho poder sobre o meu próprio corpo. Eu faço do meu corpo, eu ando onde quero, faço o que quero. E portanto, dois milagres importantes antes de falar do pão da vida. Porque o que é a Eucaristia? A Eucaristia é Deus fazendo do pão o seu próprio corpo. É Jesus dizendo, eu faço do pão agora a minha presença. Deus pode fazer isso, sim ou não? Pode, e fez. E ele agora também falando, com o meu corpo, eu também faço o que eu quero. Eu quero que meu corpo esteja presente neste pão. Portanto, não é à toa, preste atenção, não é à toa que Jesus começa o discurso do pão da vida com estes dois milagres antecedendo. A multiplicação dos pães, mostrando que ele tem poder sobre toda a matéria. Ou seja, ele agora quis que aquele pão se tornasse o seu corpo. Ele pode fazer isso. Porque para Deus nada é impossível. Diga comigo, para o meu Deus, nada é impossível. Se Ele pôde multiplicar os pães, se com o seu corpo Ele pôde andar sobre as águas, significa que Ele tem poder de fazer de um pão ser transformado no seu corpo e sangue. Amém? São João Crisóstomo. Os judeus, guiados por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. Mas ali o caso é amplamente diferente. Moisés fez tudo com oração como servo. Cristo faz isso com poder absoluto. Lá, quando o vento sul soprava, a água desceu, de modo a lhe se permitir atravessar em terra seca. Aqui o milagre é maior, pois o mar manteve a sua natureza própria, e mesmo assim conduziu o Senhor em sua superfície, dando testemunho da Escritura que diz, ele caminha sobre o mar em terra firme. São João Crisóstomo está dizendo que assim como Moisés, que alimentou o seu povo no deserto, agora é Cristo que alimenta o seu povo. Assim como Moisés passou a pé enxuto, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, mas veja, aqui o milagre é diferente, porque com Moisés o mar se abriu, aqui o mar não precisou se abrir, aqui Jesus anda sobre o mar, porque Jesus é maior do que Moisés. Vá na sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 25. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Então estava todo mundo procurando Jesus. Agora que o encontraram, perguntam, como? Quando chegastes aqui? Ninguém viu Jesus, de onde que ele saiu? Ele não entrou na barca, ele não estava nas barcas. Ele já quis chegar com a força deste milagre. São João Crisóstomo, depois de tão grande milagre, a multidão não pergunta a Jesus como ele atravessou ou como chegou lá.
Na verdade, não parece se preocupar com isso. Eles perguntam: Rabi, quando chegastes aqui? Mas o que realmente querem dizer é: como chegaste aqui? E vejam como são superficiais. Depois de notarem que ele era o profeta e tentarem levá-lo à força para fazê-lo rei, nada fazem desse tipo quando finalmente o encontram. São João Crisóstomo está dizendo que esse povo é muito superficial. Porque se você for ao Evangelho de São João capítulo 6, versículo 15, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta aí, que a gente sempre vai usar aí. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 15. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então veja, poucos instantes antes, esse povo quer aclamá-lo rei. E Jesus foge. Porque estão querendo aclamá-lo como rei deste mundo. E Jesus deixou claro para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então, poucos instantes, um pouco de tempo antes, eles queriam aclamá-lo rei. Agora que o encontram, não falam mais nada sobre isso. Portanto, eram superficiais. E não estão compreendendo como é que Jesus chegou ali. Querem entender tudo com uma lógica humana. Aliás, a Eucaristia é um discurso que ou você tem fé para acreditar, porque só a lógica humana não adianta. Verdade ou não é? Porque você vai olhar para a Eucaristia e você vai ver pão. Você vai cheirar a Eucaristia e vai sentir cheiro de pão. Você vai tocar na Eucaristia e você vai sentir que é pão. Os seus sentidos todos vão te enganar. Se você não tiver fé, e o único sentido que capta a fé vai ser os seus ouvidos, porque os teus ouvidos ouviram: isto é o meu corpo. Seus ouvidos ouviram isto. Ou os teus olhos leram: isto é o meu corpo. Portanto, se Jesus está falando que é, então é. É preciso que a gente tenha fé. E estes homens procuram Jesus com superficialidade. Amado irmão e amada irmã, nós não podemos viver uma fé superficial. Nós não podemos viver uma vida superficial com Deus. E a Eucaristia, ela te convida a uma vivência de fé mais profunda. A Eucaristia te convida a uma vivência de fé, a uma intimidade com Jesus mais profunda. Diga comigo: eu quero ter com Jesus uma experiência mais profunda, uma intimidade mais profunda. Amados irmãos e irmãs, quem busca intimidade com Jesus, sendo católico, não tem outro lugar onde você buscar intimidade com Jesus que não seja no sacrário. O verdadeiro católico que quer intimidade com Cristo, ele busca o sacrário com frequência, porque é ali que ele se encontra, é ali que ele está. Amém? João capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Olha o que Jesus está falando para eles: vocês estão me buscando porque eu fiz milagre para vocês, não é isso? São João Crisóstomo, e quando estava para entrar na teimosa e desobediente Cafarnaum, ele realizou os milagres dos pães porque queria abrandar a desobediência deles. Olha que interessante, Jesus fez o milagre dos pães para abrandar a desobediência deles, que não queriam crer.
Os milagres é para aumentar a sua fé. Os milagres é para amolecer o nosso coração. Não apenas pelo que acontecia na cidade, mas também pelos milagres feitos fora dela. Quantos milagres Jesus fez fora de Cafarnaum, mas agora Jesus está fazendo um milagre em Cafarnaum. Aquele povo rebelde que não queria crer, que não queria acreditar. Pois isso deveria ter sido suficiente, o milagre da multiplicação dos pães deveria ter sido suficiente para amolecer até mesmo o mais duro coração de pedra. Conforme se vê pelas multidões que afluíam àquela cidade por causa dos milagres, e no entanto seus corações estão endurecidos, buscando novamente o alimento para o corpo, razão pela qual Jesus os repreende. Aquele povo tinha um coração de pedra. Jesus agora vai começar a falar de um pão que alimenta a alma. Mas aquele povo está focado no pão que alimenta o corpo. Se nós não tomarmos cuidados, nós vamos viver uma vida somente preocupados com a vida material. Se você não tomar cuidado, você só vai ficar preocupado com a vida material. Em trabalhar, em estudar, em ganhar dinheiro, em passear. E muita gente está se esquecendo do mais importante. O que é mais importante do que a vida material? É a vida espiritual. Não adianta você ter um crescimento gigantesco na sua vida profissional e a tua vida espiritual está lá embaixo. Não adianta você ter sucesso profissional e não ter sucesso espiritual. Não adianta a sua conta bancária crescer e a sua conta de fé está lá embaixo. Porque no final das contas, o que vai salvar você não é a sua vida material, o que vai salvar você é a sua vida de fé. E preste atenção, este povo buscava Jesus para aquilo que era material. Eis um outro erro que a gente pode cometer: buscarmos Jesus somente para coisas materiais. Jesus obviamente não quer que falte o pão na tua mesa. Ele mesmo no Pai Nosso disse para você pedir isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E este pão é tanto o pão espiritual quanto o pão material. Jesus obviamente não quer que falte o pão na sua mesa. Mas você precisa entender que mais importante do que o pão material é o pão espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 4: porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Repete comigo esse versículo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Interessante porque essa palavra é de Jesus, que Jesus, se eu não me engano, cita Deuteronômio. Jesus está sendo tentado pelo diabo, justamente nisso. O diabo propõe para Jesus o pão material, e Jesus responde ao diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo propõe uma vida simplesmente materialista. Você vai ser feliz se você tiver tudo o que você quer nessa terra. E Jesus diz para o diabo: não, mentira, não só de pão vive o homem, não só de coisas materiais vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o diabo: mentira, não é só de coisas materiais que a gente vive. A gente vive principalmente das coisas espirituais. Então, se você for muito bem de vida materialmente e muito fraco espiritualmente, na verdade você é um pobre. E se você pegar alguém que é muito pobre, mas é muito forte espiritualmente, na verdade ele é muito rico. Porque rico de verdade é aquele que é na alma. Pobre de verdade é aquele que é na alma. Vocês estão entendendo isso, sim ou não?
Aquelas pessoas eram muito pobres. Estavam seguindo Jesus para que Jesus lhes desse mais pão. E Jesus queria dar pão espiritual. Agostinho de Hipona diz: é como se dissesse, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês estão me buscando para satisfazer a carne e não o espírito. Quantos buscam a Jesus com o único objetivo de obter algum benefício temporal? Um quer isto, o outro quer aquilo, um quer ganhar na Mega Sena, o outro está precisando trocar de carro, o outro tem uma casa nova, o outro quer passar no concurso, o outro quer isso, o outro quer aquilo, e tem muita gente buscando Jesus somente por coisas temporais, materiais. A igreja, Santo Agostinho, a igreja está cheia desse tipo de gente. Jesus é dificilmente buscado por si mesmo. Jesus é dificilmente buscado por si mesmo. Eu não vim aqui, Jesus, pelo que você pode me dar. Eu vim aqui porque te amo. Eu vim aqui porque quero ficar contigo. Aqui também ele diz: buscais-me, mas por outra razão. Buscai-me por mim mesmo. Ele ensinou a verdade de que Ele mesmo é o alimento que permanece para a vida eterna. Quando você busca Jesus, você deve buscar Jesus por causa de Jesus. Amém? Não pelo que Jesus pode te dar. Porque são essas as pessoas que se frustram. Busca Jesus com interesse. Aí Jesus não me dá o que eu quero, eu fico bravo com Jesus, eu começo a brigar com a igreja, porque eu me revolto contra Deus, eu me revolto contra a fé. Não, é porque você buscou Jesus com interesse. E Jesus não existe, Deus não existe para realizar os teus sonhos. Deus não existe para realizar a tua vontade. Até porque Jesus nunca vai te dar algo que faça mal para você. Se aquilo que você está pedindo faz mal para a sua alma, Jesus nunca vai te dar. Por melhor que você acha que isso seja para a sua vida, se te faz mal, Jesus não vai te dar. Jesus só vai te dar coisas boas no tempo dele, na hora dele, porque no tempo dele, na hora dele é o melhor para você. Diga comigo: eu preciso buscar Jesus. Por causa de Jesus. E não pelo que Ele pode fazer por mim. Então, se Jesus não fizer nada por você, você continua amando Jesus. Amém? Se a sua saúde não melhorar, você continua amando Jesus mesmo doente. Se você não conseguir um emprego, você vai amar Jesus desempregado. E se você não conseguir trocar de carro para o carro que você quer, você vai continuar amando Jesus com o carro velho que você está. Eu amo Jesus por causa de Jesus. E isso muda tudo na sua vida. Amém? João capítulo 6, versículo 27, Jesus continua: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Olha o que Jesus está falando. Vocês devem trabalhar? Sim, mas devem trabalhar muito mais pela vida eterna. Não só pelo alimento que perece, mas aquele que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu selo. São João Crisóstomo: não vos preocupeis. É como se Jesus estivesse dizendo: não vos preocupeis. É como se Jesus estivesse dizendo com não trabalheis, não vos preocupeis. É como se Jesus estivesse dizendo: não fiqueis presos às coisas desta vida, porque as coisas desta vida passam. E isto, guarda aí João, mas se você quiser abrir, em 1 João capítulo 2, versículo 15, está lá. 1 João
capítulo 2, versículo de 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Versículo 17, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga comigo, o mundo passa. Diga comigo, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Você está entendendo, sim ou não? O que Jesus está dizendo quando Ele está falando assim, trabalhai não pelo alimento que perece? Jesus está dizendo, não fiqueis presos às coisas desta vida que passam. Você tem que estar preso à minha vontade que não passa. São João Crisóstomo ainda diz, em outras palavras, não vos preocupeis com o conforto de amanhã. De fato, considerai o supérfluo. Preocupação e trabalho não são a mesma coisa. Para de ficar preocupado só com essa vida e não estar nem um pouco preocupado com a tua salvação. Porque tem muita gente preocupada com os problemas da sua empresa e não está nem um pouco preocupado com os problemas da sua alma. Tem muita gente preocupada com a sua situação financeira, mas não está nem um pouco preocupada com a situação da sua alma. É isso que Jesus está falando, cuidado para você não colocar os bens materiais acima dos bens espirituais. Trabalhai, é como se Jesus estivesse dizendo, trabalhai sim, mas cuidado para não trabalhar só as coisas deste mundo. É preciso trabalhar a tua alma. Você está entendendo isso, sim ou não? Você que veio à Canção Nova, você está trabalhando na sua alma. Você decidiu entregar este feriado a Deus, você decidiu entregar esse dia a Deus para que Deus trabalhe na sua alma. Pronto, isso, você está deixando Deus trabalhar em você. Você também fez o seu esforço para estar aqui. Você teve que organizar tanta coisa, você trabalhou pelo seu espiritual. São João Crisóstomo ainda continua. Alimentei os vossos corpos, disse Jesus, para que depois buscasseis aquele outro alimento que permanece, o qual nutre a alma. É como se Jesus estivesse dizendo, eu alimentei o corpo de vocês, para que agora vocês esqueçam disso, e se preocupem com o mais importante. Mas vós voltais ao alimento transitório. Portanto, não compreendeis que vos conduzo não a esse alimento imperfeito, mas aquele que não nutre o corpo, mas a alma. Gente, Jesus quer nos conduzir para um alimento que nutre a alma. Jesus nesse discurso vai falar de um alimento que alimenta a alma. E verdade seja dita, se você não alimenta o seu corpo, você não dá conta. Verdade ou não é? Por mais que nós um dia ou outro queiramos fazer um jejum, se a gente pega muito pesado, a gente começa a ficar fraco, a gente começa a ficar tonto. É ou não é? Precisamos comer. O alimento físico, corporal, material, ele nos ajuda a nos manter nessa terra, a realizar os nossos ofícios, a realizar nossa missão. Antes de vir aqui pregar para vocês, eu fiz questão de almoçar, que senão eu estaria aqui tonto falando com vocês. Agora, se o nosso corpo precisa de alimento, a tua alma também. E digo mais, a tua alma muito mais. Diga, bata no teu coração aqui e diga, eu preciso do alimento para o corpo. Senão eu desmaio. Mas muito mais, eu preciso do alimento para a alma. Senão você desmaia.
espiritualmente falando. Tem gente desmaiada por aí. Tem ou não tem? Tem gente morta por aí. O corpo está andando, mas a alma está morta. Sem vida, sem esperança, sem alegria, sem paz. Quem tem a vida espiritual alimentada tem paz. Quem tem a vida espiritual alimentada tem alegria. Quem tem a vida espiritual alimentada tem uma vida forte em Deus. Mas muitos de nós estamos fracos espiritualmente. E Jesus agora vai começar a falar de um alimento que alimenta a alma. Então, se você comer deste alimento, vai alimentar não o seu corpo, mas vai alimentar a sua alma. A qual a palavra de Deus diz: pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. No finalzinho do versículo 27, João 6, 27. Pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Santo Ambrósio diz: Cristo é o nosso selo, que é a marca de perfeição e de amor, pois o Pai, amando o Filho, colocou nele o seu selo. Então a marca, o selo do Pai é Jesus. Este alimento que nós vamos receber é Jesus. João capítulo 6, versículo de 28 a 29. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Santo Agostinho diz: de fato, a fé se distingue das obras. Como diz o apóstolo, a pessoa é justificada pela fé sem as obras. Pois o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Portanto, ele não quis separar a fé da obra, mas disse que a própria fé é a obra. Que bonito. Preste atenção. Que faremos para praticar as obras de Deus? E aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra que eu mais quero de vocês é que vocês tenham fé. Obviamente, existe uma relação difícil na Sagrada Escritura. Nós não somos justificados pelas obras, mas somos justificados pela fé. Só que depois Tiago vai dizer, para completar: mas não existe uma fé verdadeira sem obras. A fé sem obras é morta. E Jesus está dizendo: eu quero de vocês a obra da fé. A própria fé é uma obra. A própria fé é uma obra maravilhosa, e quem tem fé verdadeira vai se traduzir esta fé em obras de amor, em obras de caridade. Pois esta é a fé que opera pelo amor. Ele não disse: esta é vossa obra, mas esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. Olha que bonito. Quando a Bíblia diz que nós não somos justificados pelas nossas obras, inclusive eu peço para você abrir agora Efésios capítulo 2, versículo 14, que vai falar sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo de 8 em diante. Efésios 2, de 8 em diante. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. A nossa salvação não será mérito nosso, é puro dom de Deus. A fé que nós temos não é obra nossa, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se orgulhe. E por que não provém das obras? Por que não provém de você? Para que você não se orgulhe, para achar que você se salvou, porque você é bom, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não.
Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as ações boas, que Deus de antemão preparou para os que nós a praticássemos. Veja, volte para João capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Esta obra é de Deus, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, ter fé é uma obra de Deus em nós. Eu pergunto para você, você tem fé na Eucaristia, sim ou não? Esta é uma obra de Deus em você, que você se deixou tocar, que você se deixou convencer. João capítulo 6, versículo 30. Perguntaram eles: que milagre fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Qual a tua obra? E aquele povo quer ver milagres, aquele povo quer ver sinais. São João Crisóstomo diz: não há nada pior, nada mais vergonhoso do que a glutonaria, que obscurece o juízo e reduz a alma a satisfazer os seus apetites. Jesus está falando de alimento espiritual e eles estão falando de alimento temporal. Jesus está querendo encher a alma deles e eles estão preocupados em encher a pança deles. E aí João Crisóstomo está dizendo que a glutonaria, a gula, é uma coisa que nos atrapalha tanto a seguir Jesus. Aliás, para comprovar essa palavra, eu queria que você abrisse, segura aí João, mas vamos agora para Lucas, um evangelho anterior a este. Lucas, capítulo 21. Porque olha o que Jesus vai falar. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados. Os vossos corações se tornem pesados, duros de coração. E o que torna um coração pesado? Com o excesso do comer. Jesus está falando sobre a gula, o excesso de comida. Mas não só isso, com a embriaguez, o excesso de bebida alcoólica. Jesus está falando. E com as preocupações da vida, com excesso de preocupação. Então veja o que torna um coração pesado: glutonaria, gula, embriaguez e excesso de preocupação. É seu Jesus que está falando agora, não é minha palavra minha, é a palavra de Deus. Por isso, São João Crisóstomo está dizendo isso. Não há nada pior, nada mais vergonhoso do que a glutonaria, que obscurece o juízo e reduz a alma a satisfazer seus apetites. Uma pessoa que agora vive só para a satisfação de apetites terrenos. Por exemplo, nada pode ser mais irracional do que pedirem outro milagre, como se já não tivessem recebido nenhum. Esse povo está pedindo outro milagre, sendo que eles acabaram de receber milagre. E eles nem sequer deixam a escolha do milagre a Jesus, mas querem obrigá-lo a fazer justo aquele sinal dado aos seus antepassados. Nossos pais comeram maná no deserto. Veja, aquele povo, além de pedir para Jesus um milagre, ainda quer escolher o milagre. Houve muitos milagres realizados no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, mas eles se lembraram mais deste do que qualquer outro. Assim é a força do apetite.
Eles não mencionam este milagre como obra de Deus ou de Moisés, para não elevarem Jesus à igualdade com Deus, nem o rebaixarem numa comparação com Moisés. Ao contrário, ficam no meio termo, dizendo apenas: nossos pais comeram maná no deserto. Esses homens não sabem diante de quem eles estão. Eles estão diante de Jesus, mas eles não sabem que eles estão ali diante de alguém que é maior do que Moisés. Eles não sabem que eles estão ali diante de alguém que pode alimentar a fome deles. Amados irmãos e amadas irmãs, tomemos cuidado para que nós também não sejamos assim. Um povo que vai na missa, mas não sabe o que é missa. Porque tem gente que vai para a missa, mas não sabe o que é missa. Tem gente que recebe a Eucaristia, mas não sabe o que está recebendo. Tem gente que vai para uma capela diante do Santíssimo e não sabe diante de quem está. Muitas vezes nós nos comportamos igual a este povo. Você está entendendo, sim ou não? Sim. João capítulo 6, versículo de 31 a 32. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Olha o que Jesus começa a falar para eles: Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Gente, esse pão que eles estão falando aqui é o maná. E o maná é um pão material, é alimento material, que alimentou o povo no Egito, que Deus mandou. E esse povo está pedindo que aconteça o mesmo milagre. Só que deixa eu te falar, Jesus tem milagre maior, e esse povo não vai entender. Porque a Eucaristia é o pão vivo descido do céu, muito maior do que o pão que Moisés fez cair do céu. Aquele pão que Moisés fez cair do céu com a ajuda de Deus, eles sentiam fome de novo, e eles tinham que se alimentar todo dia. E Moisés orientava eles: olha, pega somente o que você precisa para esse dia, amanhã Deus vai mandar de novo. E assim aquele povo ia, não faltava nada para aquele povo, porque Deus não deixa faltar nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus não deixou faltar nada para aquele povo, só que aquele pão vindo do céu com Moisés era só uma prefiguração do que ia acontecer depois, porque Jesus, que é o novo Moisés, é maior do que Moisés, é o Deus de Moisés, vai trazer um outro pão, mas que não vai alimentar o corpo, vai alimentar a alma, vai alimentar o espírito. São João Crisóstomo, ele fala algo interessante. Jesus chama este pão de verdadeiro pão. Não que fosse mentira o que aconteceu com Moisés, mas esse não é o verdadeiro pão. Jesus está falando para eles. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Diga comigo: verdadeiro pão do céu. Então, quando São João Crisóstomo diz que quando Jesus fala isso, não é porque o milagre do maná fosse falso, mas porque ele era um tipo e não a própria realidade. Era um tipo, não era a realidade verdadeira, era prefiguração. Era como se Deus estivesse preparando-nos para o verdadeiro pão que ia chegar somente em Jesus Cristo. Deus vai nos preparando.
Não é o verdadeiro não, é aquele pão que vocês viram cair do céu, é só tipo, aquele pão que vocês viram cair do céu com Moisés, era só prefiguração, o verdadeiro pão é o que o meu Pai vai fazer agora, cair do céu, descer do céu para vocês. E esse verdadeiro pão é aquele que na última ceia, Jesus olhou para os seus discípulos e disse, ele tomou um pão em suas mãos e disse, isto é o meu corpo. Ele tomou um vinho em suas mãos e disse, isto é o meu sangue. Este é o verdadeiro pão do céu. São João Crisóstomo continua, mas ao mencionar Moisés, Jesus não se compara a ele, pois os judeus ainda não haviam preferido a Moisés, de que ainda tinham ainda mais autoestima. Então para os judeus daquela época, Moisés era muito maior do que Jesus. Mal sabiam eles que eles estavam diante do Deus de Moisés. Como em outras passagens Jesus falou para outros judeus, vocês estão me falando de Abraão, por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus olha para eles e fala, antes que Abraão existisse eu já existia, antes que Abraão existisse eu sou, ou seja, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que Isaac, eu sou maior do que Moisés. Então depois de dizer, não foi Moisés quem vos deu, ele não diz, eu dou, mas afirma que o Pai, não Moisés dá. Quem vos deu esse pão não foi Moisés, foi meu Pai. Quando ouvem isso, o povo responde, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Repete comigo, Senhor, dai-nos deste pão. Quando eles falaram isso, o que vocês achavam que eles estavam pensando? Pão material ou pão espiritual? Diga comigo, diga para quem está do seu lado, eles eram sonsos, lentos, igual eu e você. Gente, São João Crisóstomo diz que quando eles dizem, dá-nos deste pão, eles ainda pensam que é algo material. E esperam satisfazer o seu apetite, então se aproximam rapidamente dele. E o que Cristo faz? Conduzindo-os passo a passo diz, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Está aí no versículo 33, leia o versículo 33, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E eu pergunto para vocês, quem é que desceu do céu para trazer vida ao mundo? Quem foi? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. E diz a palavra que ele desceu do céu. Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de um escravo e desceu para nos salvar, para morrer numa cruz por nós. Efrém, o sírio, ele diz, de um pouco de pão, nosso Senhor fez abundância de pão no meio do deserto. Em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Primeiro ele começou a instruir suas bocas acerca de seu pão e vinho, até chegar o momento de lhes dar também o seu sangue e o seu corpo. E lhes deu o gosto de abundância de pão e vinho transitórios, para lhes despertar o desejo pela abundância de seu corpo e sangue vivificantes. Jesus começou oferecendo o pão material, para despertar em nós o desejo do pão espiritual. Jesus começou fazendo um milagre, o seu primeiro milagre foi transformando água em vinho. Jesus fez primeiro o milagre do vinho,
para que a gente desejasse um vinho espiritual, uma bebida espiritual. Então, os milagres de Cristo mostram para que Ele veio. Milagre da multiplicação de pães. O primeiro milagre transforma a água em vinho. É para mostrar que o maior milagre que Ele vai deixar para nós é o milagre do seu corpo e do seu sangue. Deu-lhes essas coisas menores sem custo, para que soubessem que este seu dom de valor supremo era gratuito. Nenhum milagre era pago. Ele não transformou a água em vinho cobrando. Ele não multiplicou pão e depois cobrou o pão. Tudo era gratuito, para mostrar que depois também o milagre do seu corpo e do seu sangue será gratuito. E lhes deu a graça, e lhes deu de graça coisas que eles podiam ter comprado, para mostrar que não havia preço exigido por aquilo que eles não podiam comprar. Olha que bonito. Deu de graça o pão que multiplicou. Deu de graça a água transformada em vinho, para mostrar que depois viria um milagre muito mais caro e que nenhum dinheiro do mundo conseguiria comprar. Pois eram capazes de pagar por seu pão e seu vinho. Se Jesus quisesse ter cobrado, talvez uns ali seriam capazes de comprar o pão ou o vinho, mas ninguém seria capaz de cobrar, de pagar pelo seu corpo e pelo seu sangue. Mesmo todo o dinheiro do mundo não conseguiria pagar o que vale uma Eucaristia. Amém? É por isso que nenhuma missa que você foi, antes de dar comunhão, o padre falou: só vou dar comunhão quem pagar os R$50, quem pagar os R$100. Você já viu isso em algum lugar? Sabe por quê? Porque nenhum dinheiro que você coloque ali é capaz de pagar o valor do Santíssimo Sacramento. Todo e qualquer valor que você colocasse ali, seria muito pouco diante do mistério que você está recebendo. Portanto, Ele te deu de graça. Nenhum padre pode cobrar pela missa. Nenhum padre pode cobrar pela Eucaristia, porque é impagável, é gratuito. Ninguém consegue pagar este valor. Assim, Ele não apenas nos deu gratuitamente, mas até nos cativou, pois deu de graça essas coisas menores, para nos levar a buscar as de maior valor, que não tem preço. Essas coisas menores que Ele deu, de pão e vinho, agradam ao paladar. Aquela dádiva maior de corpo e sangue traz ajuda à alma. Ele nos cativou com aquilo que dá prazer ao paladar, para nos levar àquilo que dá vida às almas. Por esse motivo, Ele escondeu a doçura do vinho que fez, para que pudessem conhecer o tesouro oculto em seu sangue vivificante. Amém. Diga comigo: eu preciso do corpo e do sangue de Cristo para alimentar a minha alma. Leia mais uma vez João capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Tertuliano diz: pois Cristo é o nosso pão. Diga comigo: Cristo é nosso pão. Porque Cristo é vida. E pão é vida. Tertuliano então diz: eu sou, diz ele, o pão da vida. Em um pouco acima diz: o pão de Deus é o que desce do céu. Então também encontramos que seu corpo é encontrado no pão. Isto é o meu corpo. Pão tem a ver com vida. Você come pão para ter vida. E pão é um alimento que você vai, praticamente todas as nações têm. É um alimento muito fácil de conquistar vida através dele. Cristo se fez pão para se mostrar que é a nossa vida.
é a nossa vida espiritual. Cirilo de Alexandria, imaginem Cristo dizendo algo assim: vós insensatos, julgais que o maná é o pão do céu? Visto que apenas alimentou o povo de Israel no deserto, enquanto havia inúmeras outras nações em todo o mundo? Supondes que Deus desejou manifestar sua bondade de modo tão restrito, a ponto de dar alimento apenas a um povo? Não pense ninguém, diz Cristo, que o maná foi realmente o pão do céu. Mas antes se deve escolher aquele que claramente é capaz de alimentar e dar a vida completa a todo mundo. O unigênito de Deus Pai é o verdadeiro maná, o pão do céu, dado a todas as criaturas por Deus Pai. Amém? Diga comigo: Jesus é o verdadeiro pão do céu. Você está entendendo, sim ou não? Portanto, o que Jesus está começando a falar é que Ele vai trazer um outro tipo de alimento, um alimento eterno, um alimento que não perece, um alimento que alimenta a alma. Mas primeiro Jesus está constatando que nós só estamos preocupados com alimento para esta vida. E a sua vida vai passar. Olha para quem está do seu lado e diga: sua vida vai passar. Diga: sua vida já está passando. Só hoje eu recebi 2 notícias de 2 pessoas que eu conheci que morreram hoje. Só hoje. Pessoas que você não imagina, pessoas com uma idade que você fala: essa pessoa não vai morrer nessa idade, e morrem. Jesus nos apresenta um alimento que não passa, um alimento que alimenta a alma. Amém? Interessante, e aqui quem diz é Eusébio de Cesareia, ele não haveria de nascer em outro lugar. Onde é que Jesus nasceu? Diga comigo: em Belém Jesus nasceu. Ele não haveria de nascer em outro lugar senão em Belém, perto de Jerusalém, no local que ainda hoje se aponta. Pois não há ninguém de quem todos os habitantes deem testemunho como tendo nascido ali, em conformidade com a narração do Evangelho, ninguém notável ou famoso entre os povos, exceto Jesus Cristo. De fato, é um fato histórico: Jesus nasceu em Belém. E o que significa a palavra Belém? Belém se traduz como casa do pão. Tradução de Belém é casa do pão. Carregando o nome daquele que dela saiu, o nosso Salvador, o verdadeiro verbo de Deus e nutridor das almas espirituais, o que ele próprio mostra ao dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus nasce em Belém, essa palavra se cumpre: eu sou o pão que desceu do céu. Se Belém é a casa do pão, eu sou o pão que desceu do céu e nasci em Belém, na casa do pão, para mostrar para vocês que eu sou o verdadeiro pão do céu, que vim para saciar a alma de vocês. Jesus veio para saciar a tua alma. Se você passar fome, meu filho, fome espiritual, é porque você não está entendendo essa palavra. Você não precisa passar fome espiritual. Muita gente está passando fome nessa terra. Enquanto nós almoçamos hoje, teve muita gente que não conseguiu almoçar hoje. E a fome neste mundo é muito cruel. Porque ela está atrelada a injustiças desta terra. Há tanta coisa errada que nós fazemos, que os homens fazem. Então eu não posso dizer que todos vão ter pão material. Porque para ter pão material precisa de dinheiro.
ou precisa de pessoas generosas. Mas este pão que eu estou pregando aqui hoje, que é o pão espiritual, você não depende de ninguém. Você só precisa entender essa palavra, Jesus falando com você: eu sou o pão vivo descido do céu. Se você entende que Jesus é o pão que veio para alimentar a nossa alma, ninguém pode barrar você, ninguém pode barrar a sua fé. Você não precisa mais ter fome na alma, porque Jesus veio para você. Para a gente terminar, versículo 34, diz aí, leia comigo: disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Repete com força comigo: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Mais uma vez, mais alto: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Assim, Santo Agostinho, assim como a mulher samaritana, a quem foi dito: quem beber desta água jamais terá sede, pensou que se tratava de água natural, aquela samaritana, e disse: Senhor, dai-me sempre desta água. Pois pensava que nunca mais necessitaria de nada. Do mesmo modo, essas pessoas dizem: dai-nos sempre deste pão, que restaura e sustenta, e ainda assim jamais se esgota. Eles ainda estão pensando em pão da terra. É nas próximas pregações que vai deslanchar. Como eu disse, eu vou pregar durante os 4 dias sobre João capítulo 6. É o discurso do pão da vida. Marca aí sua Bíblia, a gente só parou no versículo 34. A história é longa, a história continua. A pregação de Jesus é grande. Mas uma coisa ficou clara aqui: Jesus já sabe para que veio, para revelar que Ele é o verdadeiro pão do céu. E que se você comer deste pão, você nunca mais terá fome. Mas o que está claro aqui é que aqueles homens não estão entendendo nada. Eles ainda estão presos à matéria, eles ainda estão presos ao material. E isso mostra para nós uma coisa: quem fica preso às coisas deste mundo não pode ascender às coisas do alto. Amém? Por isso, São João da Cruz, ele diz o seguinte: o passarinho, ele foi feito para voar. E o voo do passarinho significa liberdade. São João da Cruz diz que nós somos igual um passarinho diante de Deus, nós temos que voar para Deus. Só que João da Cruz diz: mas se o passarinho tiver uma cordinha amarrada no seu pé, por mais que ele tenha asas, ele consegue voar? Aí João da Cruz ensina que assim é a nossa vida espiritual. Quando temos uma linha amarrando a nossa vida, alguma coisa desta terra, a gente não consegue alçar voo para Deus. E João da Cruz já chega a dizer: não importa se a linha é grossa ou fina, tanto faz. Não importa se o apego é pequeno ou grande, tanto faz. Você não consegue voar. Tem muita gente que está precisando voar para Deus, mas não consegue, porque está preso às coisas desta terra. É triste saber que num feriado como este de Corpus Christi, muitos católicos não vão aparecer dentro de uma missa. Sim ou não? Se dizem católicos, mas hoje numa missa de preceito não vão para a missa. E não porque não estão doentes, não porque não podem ir para a missa, não. É porque estão presos às coisas materiais. E eu preciso aproveitar a praia, preciso aproveitar o sol, preciso aproveitar para ficar com a minha família, preciso aproveitar para descansar, preciso aproveitar para fazer aquela compra no shopping. Infelizmente, essa pessoa está tão vazia, e ela não entendeu nada, de que ela vai comprar e não vai saciar. Vai descansar, vai descansar, vai descansar, e na verdade não vai descansar. Porque a alma que não está em Deus, ela não é rica, ela não descansa, ela não tem paz.
Jesus está mostrando nesse evangelho que só terá paz aquele que o busca, Ele por Ele mesmo. Ele vai saciar a tua alma por completo. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim. Ele vai saciar a tua alma por completo. Não precisa de mais nada, não precisa de pessoas, não precisa de coisas, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Jesus é aquele que pode saciar a tua alma por inteiro. E com isso, eu não estou dizendo que as coisas deste mundo não são importantes. Ele mesmo disse: trabalhai, trabalhai. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que correr atrás das coisas nessa terra, mas trabalhai não só pelo alimento que perece, mas principalmente pelo alimento que permanece. Então tem muita gente correndo só diante do alimento que perece e não o que permanece. Amém? Marta, Marta, você está muito preocupada com as coisas. Você esqueceu que uma só coisa te é necessária, e isso não lhe será tirada. Jesus está mostrando nessa outro evangelho, de que, em Lucas capítulo 10, de que mais importante do que o trabalho, é a vida espiritual. Mais importante do que você está fazendo, é a oração. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Canta mais uma vez, vai. Somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Por que, minha gente? Pois só em Ti minha alma achou descanso. Olha isso que bonito. Pois só em Ti. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, Jesus. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Minha alma achou descanso. Lindo. Pois só em Ti eu pude respirar. Isso é vida. Só em Ti, Jesus, eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar. como a terra seca, Jesus. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar. como a terra seca. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é meu lugar. Pega teus braços. E essa música, ela resume tudo que o Frei pregou. Eu descobri que aqui é meu lugar. Eu descobri que só o Senhor sacia a minha sede. Eu descobri que só o Senhor sacia a minha fome. Eu descobri que só em Ti a minha alma tem repouso. Só em Ti minha alma tem descanso. Por isso somente em Ti eu construirei a minha casa. Que a tua vida não esteja alicerçada em bens materiais, em coisas passageiras. Que a sua vida esteja alicerçada em Cristo. Amém. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti
colocarei minha esperança. Canta forte, vai, pois só em ti. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti, Jesus. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti. Só em ti eu pude respirar. Solta a voz, com o coração, com a alma e meu coração. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca, Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri o quê? que aqui é meu lugar. E o meu coração, Deseja te encontrar. como a terra seca, Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri o quê? que aqui é o meu lugar. E viva o Santíssimo Sacramento. Viva o pão vivo descido do céu. Pois só em ti, vai. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti Pois só em ti